não é uma opinião minha, é a opinião da crítica internacional unânime, né? A torcida, acho que todo mundo, acho que 2 pessoas no mundo viram a luta daquela maneira, que foram os 2 juízes que deram a vitória pro PP, né? A dúvida, questionamento todo foi em relação ao primeiro round, porque todo mundo foi unânime, inclusive o juiz dá a vitória pro PP no segundo e pro Milton no terceiro. Então a dúvida cabia em relação ao primeiro, né? Na minha opinião, de todo mundo, não cabe dúvida, porque foi clara a vitória do Milton no primeiro round. Não tinha, na hora da luta, depois que eu revi a luta, não tive a menor dúvida quanto a isso, a quantidade de quedas que ele deu, o domínio que ele teve da luta. Então, acho que nenhum critério de julgamento daria um resultado contrário a esse, né? Foi muito decepcionante para todos nós, inclusive para o Milton, mas o Milton é um profissional já tarimbado, né? Infelizmente nós estamos habituados com adversidades, acontecem, e a gente tem que continuar aí, né, lutando e preparar o Milton para a próxima. Isso aí já é passado, né? Cabe ainda, como tem agora uma Confederação Brasileira de Muay Thai, de MMA, Confederação Brasileira de MMA, a gente vai pensar como fazer, se vai recorrer ou não, a gente precisa saber se a confederação tem poder de mudar o resultado, né? Porque a gente sabe que o UFC é muito independente em relação a comissões novas, né? Digamos assim. Acho que para mudar o resultado teria que ser uma comissão mais forte, então isso aí iria exigir uma força grande da comissão, e a gente está vendo como fazer isso. Não, o Pedro foi cortado, infelizmente, é mais uma injustiça, né? Mas, quanto a isso, não é uma coisa assim que me deixe tão chateado comparativamente à injustiça que foi feita ao julgamento da luta, né? A forma que ele foi criticado, né? Porque o Pedro ele pode ser cortado agora, infelizmente ele pegou uma luta em cima da hora, caiu numa posição ruim. Se tivesse perdido a luta daquela maneira, sem soco na nuca, a gente sabia que eles estão com a categoria cheia, já tinha sido avisado isso, que dependeria da luta dele, ele se manter no evento ou não. Eu sabia que o Pedro poderia fazer uma luta boa, independente da vitória ou derrota, que a gente esperava que ele fizesse uma boa performance, e o Pedro tem condição de fazer, né? Eu afirmo que o Pedro tem até a condição de vencer o Yuri, se colocasse uma luta com tempo para ele treinar, até na categoria de cima no 61, que eu já vi Pedro pegar lutadores aí maiores que ele e mais forte, e ter uma boa performance, né? Então, quer dizer, se eu pedi isso para o Joe Silva, que desse uma nova chance ao Pedro, até colocasse a luta de novo contra os dois, e não acredito que esse tipo de coisa aconteceria novamente. Seria uma luta que esclareceria todas as dúvidas, independente de vitória ou derrota. Eu tenho certeza que o Pedro faria um grande papel, mas infelizmente vai ficar para um futuro, espero que seja um futuro próximo. Agora, o que complicou a vida, que gerou, na minha opinião, aquele comentário do Dana White falando que ele tinha sido o ator da noite, foi quando eu assisti o vídeo em inglês, transmissão da Fox, né? Que o narrador faz uma série de erros, que quando ele fala que os golpes não foram tão fortes para tirar o Pedro de ação, e quando reprisa de um ângulo, né, que é o ângulo da direita do Pedro e do Yuri, o golpe que pega na nuca está do outro lado, e ele irresponsavelmente diz que o golpe não foi na nuca, que foi na orelha. Então, quer dizer, ele não estava no ângulo certo, não foi o ângulo certo para se reprisar a posição, e o narrador foi leviano ao narrar a luta daquela maneira, dizendo que os golpes não tinham sido fortes o suficiente para tirar o Pedro de ação. Então, na minha opinião, o narrador foi que causou esse mal entendido lá fora. Muito provavelmente o Dana White estava assistindo a luta e achou isso, né? Infelizmente, uma opinião equivocada, talvez do homem mais poderoso do MMA mundial aí. Mas eu sei que é equivocada, porque eu convivo com o garoto, eu vi a luta, revi a luta, e foi uma série de erros, acusações indevidas aí, e eu sou a primeira pessoa a defender quando eu vejo uma injustiça dessa. Não é porque é meu aluno, mas é porque foi uma grande injustiça. E o Pedro tá aí, vai provar, vai dar a volta por cima, e no futuro aí, se não tiver no UFC, vai estar no evento grande e vai ser campeão. Olha, o Pedro ficou muito desapontado, né, com essa crítica, esse linchamento que teve aí, a covardia de algumas pessoas aí, que sabem até da índole dele, por alguns motivos pessoais, aproveitaram a onda para criticar de uma forma covarde, né, como foi o caso do agente do Yuri aí, que foi um cara extremamente covarde no que ele falou, né, falta de ética, profissionalismo, a gente está cansado de ver aí dessa pessoa. E
vou dizer, decepcionante para ele, mas ele vai dar a volta por cima. Ele é lutador, ele é guerreiro e é isso. Minha mãe já dizia para mim, com uma frase muito sábia, que não tem remédio, remediado está. Então não tem solução, vamos bola para frente. Ele vai dar a volta por cima, não tenho dúvida quanto a isso. 5-7, vocês vão escutar falar de Pedro Nobre no futuro. Não se esqueçam desse nome. Bom, acho que o Toquinho, ele teve nessa luta a pior performance dele no UFC. Ele não rendeu nada do que poderia ter rendido. Tem lutas e lutas, né? Nem sempre a nossa noite. Eu, como lutador, eu sei disso. E ele não rendeu nada do que poderia ter rendido. Deixou o Lombard gostar da luta. E o Lombard é um adversário muito perigoso. Ele começou cauteloso. Os dois vinham, né, de derrotas. Então eu acho que o Toquinho talvez tenha sentido mais o momento do que o Lombard, que foi crescendo na luta comedidamente, até que chegou numa posição boa e conseguiu o nocaute, né? Mas o Toquinho ainda é novo, tem 32 anos, tem muito tempo pela frente, é um cara que é muito bom, né? Eu que sou treinador, treino com ele aqui, sei o potencial dele, né? Ele não mostrou nem talvez 70% da capacidade dele no UFC. A gente precisa adequar, né? Fazer uma forma que ele consiga render mais. A gente está trabalhando nisso. E a todos aqueles críticos e curiosos de plantão, convido para vir na Brasília Top Team dar um treino com o Toquinho, porque eu escuto muita gente falando mal dele, né? Então eu convido para aqui dar um treino aqui com o Toquinho, para realmente ver se o Toquinho é tão ruim quanto algumas pessoas andam falando aí. Então, venha na Brasília Top Team, vocês podem escolher a modalidade no chão, grappling, wrestling, boxe ou Muay Thai, entendeu? Então, é isso, é um lutador que eu sei o nível dele, eu sei a capacidade dele. Infelizmente não mostrou tudo que poderia. Essa luta foi realmente muito ruim, na minha opinião, mas vamos trabalhar para ele dar a volta por cima, e se isso acontecer, o Brasil vai sair ganhando, porque o lutador o Toquinho tem tudo aí para chegar perto de uma disputa de cinturão. Bom, o Toninho Fury, nós temos recebemos um contrato, uma proposta de luta no Japão para ele, mas o contrato, infelizmente, não estava adequado. Era um contrato muito rigoroso, muito exclusivo, e não nos interessou. Nós estamos negociando ainda, se conseguirmos entrar num acordo, talvez isso aconteça. Contatamos o UFC também, mas eles também estão com problema com a categoria cheia, 66. Mas estamos trabalhando também, entendeu? O Toninho, ele é um garoto novo, 23 anos de idade, tem um potencial enorme pela frente. A minha preocupação hoje em dia é mais preparar ele como lutador sem pressa, né? Eu sei que ele está pronto para lutar fora, mas se não for agora, vai ser daqui a pouco. E quanto mais tempo esperar, melhor ele vai chegar, melhor preparado ele vai chegar no evento.